Gente, o que as pessoas precisam entender é que o jogo, ele age aqui no nosso cérebro igualzinho à droga. Quantas e quantas vezes já falamos isso aqui no programa? Mas por que que mesmo sabendo disso, as pessoas ainda insistem em jogar? Será que não estão viciadas? Vamos entender então? Vem cá, participa com a gente, eu quero o seu relato. Aqui a gente vai abrir um espaço exclusivo para os telespectadores. Aqui no nosso estúdio eu recebo Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, pela sua presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. A gente também recebe aqui o Otávio, que veio trazer também um relato muito importante do que ele viu acontecer na família dele por conta do vício em jogos. Obrigada, Otávio. E a gente também recebe aqui o Caio Gavazza, que você chegou a perder quanto nesse joguinho online, Caio? Conta para o pessoal de casa. Boa tarde. Foi uma média de 50 mil reais. Como é que você chegou a esse ponto, Caio? Eu comecei apostando no futebol, bet, essas coisas assim. Dentro dessa bet, eu conheci o cassino virtual, que não chega a ser o tigrinho que a galera conhece. É o cassino virtual no futebol, que é algo mais tudo online, que você aposta ali partidas de 2 minutos. Aí eu conheci e comecei a jogar. Aí tinha dia que eu ganhava muito dinheiro e no outro eu perdia. Ganhava muito dinheiro e perdia. Mas aí quando eu ia olhar nessa média, eu perdia mais do que ganhava. Mas aí quando eu vi, já virou uma bola de neve, já tinha perdido bastante dinheiro, aí... Você ficou no total, uma média, assim, de quanto tempo envolvido nessa adrenalina do jogo? 5 meses, mais ou menos. 5, 6 meses. Em que momento que você reconheceu que você estava viciado? Quando eu não tinha mais de onde tirar para quitar o que eu já estava devendo. Quando eu não tinha mais dinheiro para apostar, não tinha mais dinheiro para nada. Na época eu estava desempregado, tinha gastado a rescisão. Aí quando eu vi que eu não tinha mais nada... Você estava desempregado e gastou sua rescisão todinha? Tudo com isso. 4 anos e 2 meses de serviço. Daqui a pouquinho o Caio vai contar pra gente sobre esses sentimentos, né? Como é que era ganhar e como é que era também o sentimento da perda, o que isso causava em você. Mas deixa eu incluir o Otávio aqui também no nosso bate-papo. Oi, Roberto. Otávio, você viu um outro tipo de vício em jogo acabar também por um período com a sua família, né? Meu pai, ele sempre tinha mania de pegar o dinheiro, né? Em vez de fazer compra para casa, ele gastava o dinheiro em jogos. E ele Que levava tipo a de gente. jogo? Era baralho, tinha aquele jogo de máquina que você botava o dinheiro e tentava resgatar prêmios, né? E tal. E meu pai sempre gastava tudo em jogos. Aí teve um momento que ele passou a ser agressivo dentro de casa porque ele começava a perder o dinheiro todo. Minha mãe começava a brigar, perguntou, cadê, você vai comprar o quê? E não tinha nada e começava. Aí nossa vida virava uma montanha-russa. Quanto tempo, mais ou menos, o seu pai ficou se dedicando às apostas, ao baralho, a essas máquinas? Ele tinha um bar dentro de casa, né? Então, assim, eu acho que depois do bar, ficou em média de 5, 6 anos, se não foi para mais, né? Mais ou menos isso aí. Elza, a gente trouxe aqui 2 casos, né, de vícios em jogos, seja aquele jogo antigo, tradicional, que às vezes o pessoal de casa sabe do que a gente está falando, né? Às vezes é o baralho, o dominó, essas apostas que a gente vê, jogo do bicho, enfim. E a gente vê agora também essa febre desses jogos online. De que maneira que o vício no jogo em si age no nosso cérebro para causar essa dependência que é similar à da droga? Vamos pensar no que provoca do ponto de vista bioquímico, né? Toda a estrutura visual desses aplicativos são hiperestimulantes, então eles são atrativos, né? São coloridos, tem os próprios influenciadores que trazem uma perspectiva de enriquecimento, de uma vida com mais qualidade, que está muito distante da minha realidade financeira. Então eu sou estimulado e eu acabo me mergulhando nessa situação, nessa esperança e perco o controle do tempo e aí eu vou investindo cada vez mais. Quando a gente pensa na questão do vício em jogos, quando a gente fala, por exemplo, em cocaína, em bebida, o sintoma do vício aparece para o público ver. O bêbado tem cheiro de álcool, o drogado tem alucinação e o cara que joga, ninguém vê. Então o sintoma fica mascarado por muito tempo. E quando ele aparece,
está tudo já comprometido. Então, o meu cérebro já está viciado, dependente de estimulação de dopamina, adrenalina, de vários neurotransmissores. As minhas questões emocionais já estão afetadas porque eu me sinto insuficiente, eu vejo que está inalcançável aquela idealização. Depois, a minha autoestima também fica fragilizada porque eu percebo que eu não estou conseguindo e eu estou mergulhando cada vez mais num abismo e aí eu não sei como voltar para trás. Depois, as minhas questões financeiras ficam comprometidas. Muitas pessoas pegam dinheiro com o agiota, pegam empréstimo em banco, ficam devendo, pedem emprestado, deixam de comprar as coisas para dentro de casa, passa mais tempo jogando do que produzindo. E as questões relacionais são extremamente afetadas também. São casamentos que se destroem, famílias que se liquidam, demissões de trabalho, a pessoa se isola porque ela fica muito tempo ali dependente daquele estímulo químico que o jogo traz, porque é tudo muito imediato, trabalha muito com a questão da expectativa, seduz a gente, né, para um sonho de dinheiro, e a gente tem como cultura que a pessoa que fez sucesso na vida e que vai ser feliz na vida é a pessoa que tem grana, que tem posição. Trabalha as nossas questões de ego, né, sobre status quo, né? A gente precisa mostrar, se exibir, de que tem conquistas, né, e ter atribuição de sucesso. Então, assim, traz prejuízos em todos os níveis. Recentemente, a gente teve um caso de uma moça jovem, linda, que tirou a própria vida porque ficou devendo 150 mil reais, perdeu a casa e não tinha mais expectativa de reaver aquele prejuízo. Então, assim, é triste, é perigoso, pode ser um caminho sem volta, né? Não é um ponto final, a gente tem possibilidade de ajuda, de tratamento, mas o sujeito precisa primeiro aceitar que tem um desafio, que tem um problema e depois querer ajuda, aceitar ajuda. Você falou de casamentos que se destroem, né? Olha só, o influenciador, o Diego Grossi, ele desabafou nas redes sociais dizendo que era viciado em jogos e isso gerou para ele sérias consequências, olha só. Foi uma coisa que eu escondi por muito tempo, eu digo mais ou menos um ano que eu comecei a jogar. Na verdade, eu comecei a fazer propaganda de casa de apostas e eu não jogava e de repente eu joguei, tive um ganho alto e continuei jogando e depois nunca mais eu ganhei. Tá? Então eu quero dizer o seguinte, eu vou falar mais sobre isso porque eu ainda estou em tratamento, ainda estou me curando, sabe? Na verdade, isso não tem cura, todo dia você tem que abrir mão, você tem que abdicar do jogo, abdicar das coisas que estão te fazendo mal. E eu tive isso na pele, né? Perdi minha família, perdi minha casa. E, enfim, estou tentando correr atrás da minha família, tentando correr atrás da pessoa que eu amo. E tudo isso o jogo me tirou, além de dinheiro. Isso bem material é o mínimo da coisa, sabe? É só a ponta do iceberg. Muito importante esse alerta, né? Ele falou que ele perdeu a família, perdeu a casa. Aqui no nosso WhatsApp já chegaram, estão bombando os comentários. Tem uma pessoa que diz, meu pai recebe o salário e a metade, gente, ele pega para jogar no Tigrinho, no Bet. Todo dia pegamos ele jogando, ele está viciado, já perdeu quase R$1.000. Tem outra pessoa que diz, boa tarde, Roberta. Quando eu vejo, eu não comento nada. Peço ajuda a vocês porque minha esposa está viciada no jogo do Tigrinho. Ela só fica no sofá jogando até as vasilhas ficam sujas na pia, né? Tá querendo dizer que não a respeito só das vasilhas, mas está querendo dizer que ela não vai vendo o tempo passar, né? Isso que vai dando a entender. Tem gente dizendo, meu marido é viciado em apostas de jogos de futebol e perde muito dinheiro com isso. Estou acompanhando a matéria aqui pela TV. Boa tarde, meu nome é Leila. Ai, meu Deus, o comentário subiu, cadê? Realmente isso vira um vício que te cega total. Eu perdi muito dinheiro nesses jogos, me enchi de dívidas, eu vivi iludida, achando que iria ganhar, no final acabei no fundo do poço. Hoje eu aprendi a lição, tá? Isso é uma ilusão, caiam fora. Essa é a dica da Leila. Também tem um outro relato aqui de uma mãe que diz, boa tarde, Roberta, meu filho chegou ao fundo do poço, inclusive dívidas com a agiota, foi um ano de muita miséria. Ficaram sem casa para morar e as crianças de 4 e 7 anos passando fome, porque até a mãe está viciada nesse tigrinho, é muito triste. Gente, comprometer até mesmo a alimentação dos filhos, imagina que ponto isso pode chegar. Eu perguntei para você, deixei, né, na pergunta no ar, Caio, a respeito dessa adrenalina. Qual era o sentimento quando você ganhava
E qual era o sentimento quando você perdia? Como é que era essa oscilação? O sentimento de quando eu perdia, no começo, não me afetava. Porque, para mim, eu estava ganhando e não estava fazendo falta. Porque eu ganhava, mas o que eu perdia não significava nada. Porque, para mim, eu estava ganhando mais na época. Eu estava ganhando, mas aí, quando eu fui ver que não tinha mais de onde eu ganhar, que eu só comecei a perder, aí eu comecei a fazer empréstimo, aí eu comecei a pegar dinheiro com a agiota, e nisso que eu fui pegando, eu só fui perdendo, não ganhei mais. E sua família sabia? Ninguém sabia, só eu. Olha o que a Elza falou, hein? Que primeiro, para quando isso vira realmente um vício, já é, às vezes, um pouco tarde demais, que as pessoas demoram a perceber. O sintoma é mascarado. O sintoma do jogo virtual, ele é mascarado. O sintoma da droga, ele é explícito. O do jogo virtual é só o sujeito que sabe. E o estímulo é só dele. Quando acontece das pessoas perceberem, às vezes o agiota já está indo lá na porta cobrar, ele está endividado, todo mundo está levando as coisas, não tem comida dentro de casa. Quando o sintoma aparece, a coisa já está caótica. E você, Otávio, o que você viu de prejuízo material, por exemplo, na sua casa? O que seu pai, às vezes, precisou trocar no jogo, vender? O que você viu acontecer? O dinheiro todo foi embora, simples. A gente não tinha mais dinheiro para comprar as coisas. E quando ele chegava, depois de ter jogado os jogos dele lá, chegava doidão em casa, que já tinha bebido Que horas, muito, mais ou menos? Era 3, 4 horas da manhã. Então, minha mãe, a gente sempre parou na delegacia também, minha mãe sempre denunciou, que ele sempre foi um pouco agressivo, né, e tal. Mas quase perdemos tudo, né? E olha, foi exatamente isso também que aconteceu com a dona Rose, tá? Ela também viveu essa realidade dentro de casa com o marido, olha só. Roberto, no meu caso, meu marido era alcoólatra. Então, foi 23 anos de casamento, muito conturbado. Ele bebia muito, gastava muito com jogo. O dinheiro dele, a metade do pagamento era para jogo. E ele, apesar de ele ser uma pessoa que ele era militar, ganhava bem, mas eu nunca vi o dinheiro dele, que era mais com jogo e bebida. Ele bebia muito, era alcoólatra. Ele jogava tanto, Roberto, que às vezes ele tirava o relógio do pulso para pagar o jogo. E jogava sinuca, jogava baralho, bebia muito. Ele era alcoólatra, né? E eu optei por me separar dele. Pedi a separação e separamos. Depois de 6 anos, ele piorou da doença, que ele já tinha problema de estômago por causa da bebida. E ele faleceu. Obrigada, Rose, pela sua participação. Elza, o relato da Rose vai muito de encontro com o relato também do que aconteceu com o pai do Otávio, que também tinha bebida. Um vício pode ir levando ao outro? Sim, claro. Muitas vezes a pessoa se envolve em algum comportamento compulsivo por uma fuga, né? Fuga existencial, fuga emocional, porque ela não sabe elaborar alguma ferida, às vezes, que aconteceu lá na infância, na família. E aí ela, para tamponar um pouco desse sentimento, ela acaba indo para algum lugar onde ela tenha fantasia, estímulo, pertencimento, onde ela se sinta potente de alguma forma, né? Tenha domínio, tenha poder, e ela acaba se perdendo ainda mais. O sujeito, quando ele está envolvido nessa situação, é muito comum que ele perca a dignidade, a moral, a credibilidade. As pessoas vão tentando ajudar, mas elas se sentem impotentes, porque parece que quanto mais eu tento ajudar e salvar aquele sujeito, mais fundo ele cai. E aí, por uma questão de se salvar também daquela relação, a pessoa decide por terminar o casamento ou por se afastar, não porque não ama mais, mas porque não vê mais possibilidade, né? Ela perde a esperança. Então, não é eu terminei meu casamento porque eu deixei de amar. Não, eu terminei porque eu precisava cuidar de mim e cuidar dos meus filhos e salvar meu patrimônio. Então, terminar alguma coisa gostando da pessoa, desejando que ela fique melhor e vendo ela não receber a ajuda de alguma forma, é muito frustrante. E aí, depois, recuperar isso, né? Depois que o sujeito entra nessa perda de vários aspectos da vida, a frustração acontece, a depressão chega, a ansiedade chega, as ideações e as tentativas suicidas também chegam. Então, é um comportamento autodestrutivo. Caio, como é que você fez para conseguir sair dessa? Eu procurei um psicólogo. Foi fazendo tratamento, foi em dezembro de 2022.
que sempre morou eu e minha mãe. Eu e ela sempre dividiu as contas, tanto que quando eu falei com ela, foi quando chegou o dia de pagar a luz, a internet e a compra de casa, que eu não tinha mais de onde tirar, em dezembro. Aí eu contei para ela isso que aconteceu. Minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo, absolutamente. Aí ela me indicou um psicólogo que era amigo dela, que era amigo da família nossa lá, e eu comecei a fazer tratamento. No dia 23, antes do Natal de dezembro, eu fiz a primeira sessão e eu reconheci, né? Porque você não vai melhorar se você não reconhecer. Não tem como. Aí eu fiz tratamento durante 1 ano e meio e parei de mexer com tudo isso já desde o final de 2022, não mexo mais com nada. E foi tratamento mesmo, psicológico e apoio da minha mãe. Libertador. Foi demais, nossa senhora. A gente tem aqui muitos comentários. Tem gente que diz aqui, Roberta, a gente viveu uma triste realidade, uma pessoa da nossa família tirou a própria vida por conta do jogo do Tigrinho, deixou filhos, esposa, até onde vamos chegar? Não quero me identificar, mas fico alerta, né? A gente está falando de um assunto seríssimo. A gente também tem aqui um outro relato de uma pessoa que diz, minha mãe sempre jogava o Tigrinho no celular e por causa disso ela ficou presa por 3 anos. Hoje ela está em casa e se arrependeu de jogar. Ou seja, isso foi trazendo com certeza, né, graves consequências para a vida dessa pessoa. Também tem uma pessoa que diz aqui, boa tarde, meu namorado está viciado no jogo do Tigrinho. Às vezes eu acordo de madrugada e ele está nesse jogo e nunca tem dinheiro nem para a gente sair. Também tem outra pessoa que diz, eu comecei a jogar aos poucos, comecei a pedir dinheiro emprestado, contando mentiras que o carro estava quebrado, que eu precisava de um remédio. Aí eu fui demitido, ó, e joguei toda a rescisão, igual a história aqui do Caio, hein? Ganhei 4 mil, e o que eu fiz? Perdi tudo, a pessoa diz aqui. A sensação é que o dinheiro não tem valor, você só se dá conta quando perde. Quando me dei conta que eu estava viciado, desinstalei todos os aplicativos, parei de assistir os jogos e hoje faz 6 meses que não aposto mais. Gente, os relatos não param de chegar, tá? Aí, Otávio, do que você viveu de experiência com seu pai, você também teve uma fase que quase estava indo por esse caminho, né? Teve uma fase porque eu sou influenciador digital, né? Então, eu vi algumas coisas e falei assim, pô, acho que eu vou jogar isso aqui e tal. Eu falei, não vou jogar, não vou jogar. E hoje, na minha página, eu sou contra e posto muitas coisas, inclusive, sobre, fulano de tal morreu, gente, por causa do jogo do Tigrinho. Tá aqui, perdeu 140 mil, foi uma menina também. 140 mil. E depois tem outro que a mãe perdeu todo o dinheiro de casa e tentou matar os filhos. E se matar também. Uhum. Eu posto lá no meu Instagram, então eu sou contra também. Como meu pai fez isso tudo com a gente, então isso também retornou em mim. Então, ao invés de jogar, eu fui contra, entendeu? Então, não joguei e comecei até hoje. Elza, tem muita gente que está agora acompanhando, falando assim, como que eu faço para ajudar a minha mãe? Como que eu faço para ajudar o meu namorado? Como que eu faço para ajudar o meu pai? Vamos pensar aí em pessoas que ainda não se reconhecem viciados. Qual é o primeiro passo que essa pessoa pode fazer por alguém? Eu acho que a abordagem, a comunicação carregada de compreensão. A gente tem que ser respeitoso ao abordar, porque romper com as nossas próprias negações não é uma coisa tão simples. O sujeito está em fuga e ele nem sabe que está. Vai como alguém que está disposto a ajudar, mas não salvar. A gente tem um limite de atuação sobre a vida do outro, né? Então, olha, eu estou percebendo que você está mais isolado, você está jogando, já vi que você perdeu algumas coisas de valor, admiro tanto você é uma pessoa trabalhadora, que conquistou tanto, e eu quero ser o melhor. Eu gostaria de saber se você quer ajuda, porque aí eu, junto de você, eu faço a minha parte, você faz a sua. E se essa pessoa negar? Olha, Roberta, infelizmente, como eu falei, nós temos limite de atuação na vida do outro. Para eu sair de qualquer lugar de risco, eu preciso querer. Eu não posso querer pelo outro. O Caio só conseguiu sair e aceitar a ajuda do psicólogo. Gente, terapia salva vidas, viu? Olha aqui o relato, isso até me emociona. Porque ele reconheceu que ele precisava e que ele sozinho não estava dando conta. A mãe ofereceu ajuda, ele aceitou. Deu certo. Então, a gente oferece ajuda. Só que a outra parte também precisa receber ajuda. Caio, você aceitou a ajuda de primeira da sua mãe? Então, antes, quando eu comecei a mexer com isso, minha mãe sempre foi contra. Sempre. Mas eu falava, não, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E todo mês ela falava para mim parar. Mas eu nunca parava, mas ela não sabia da minha situação ainda.
Todo mês ela pedia. Isso não tinha mês que ela não pedia para mim parar de fazer Chegava a isso. ser aquela mãe assim, ai, não aguento mais ouvir. Nossa, sempre ela falava, que mãe, né, gente? É mãe, tem que ouvir. Aí, quando foi em dezembro, que eu fui falar com ela não jogou na minha cara, ela reconheceu. A comunicação E que a Elza foi, nossa, disse. foi maravilhoso. Compreensível, Foi ela foi maravilhoso. acolhedora. Minha mãe Geralmente foi... a gente acusa, né? O que você está fazendo? Você está destruindo a nossa família, eu não acredito mais em você, vamos terminar. Ah, eu não acredito, você não tem jeito, não tem solução. Ou seja, você desistiu, está comunicando a desistência, a pessoa já, a autoestima dela vai pro buraco. Muita gente tem medo de falar porque não sabe como as O pessoas outro vai em volta reagir. vai reagir, E às vezes entendeu? tudo que o outro está querendo é, olha para mim, me ajuda, pega na minha mão, me tira desse buraco, porque sozinho eu não consigo. Gente, Perfeito. fundo do poço tem mola. Fundo do poço tem mola e nós da família, às vezes, somos a mola. Mas o outro precisa pisar nessa mola para poder impulsionar e sair daquele lugar. Otávio, só pra gente finalizar, seu pai também hoje saiu dessa, né? Vive uma nova vida, né? Não, ele não joga mais, né? Nunca mais. Até porque também não tem dinheiro para jogar. Não, mas ele já é idoso, não joga mais não. Ele tá tranquilo agora. O único problema foi a bebida, que continuou. É isso a gente está tendo problema. Fora isso, o jogo não joga mais não. Mas a gente tem aqui 2 exemplos de que é possível, sim, com a ajuda da família, sair, né? Porque a gente está falando de consequências gravíssimas que isso pode levar, seja ao fim do casamento, né? A gente está falando de casos de pessoas que tiraram a própria vida. Fica esse alerta aí para você, presta atenção no que o pessoal em casa está fazendo. Às vezes está ali deitado no sofá, não está só na rede social. Cuidado com a curiosidade também. Às vezes a gente fala, vou experimentar, não vai dar nada. Ou você nem imagina onde você pode parar. Não tenta não, nem começa. Se Essa possível, curiosidade nem que ele te fisga. É. Obrigada, Esses Caio. influenciadores também, tá? Influenciadores que ficam, né? Cuidado. Cuidado com quem você se deixa influenciar. Isso aí. Bom recado.